Ora, por hoje tenho aqui mais 3 questões, vou apenas responder a uma, que é a questão da topografia e dos perfis. Obviamente que nós estamos sempre habituados a desenhar a planta de cima e ver apenas a cidade como se fosse uma tábua rasa. Isso não é verdade. Por mais plana que seja, Luanda é o exemplo disso. Não a descida para a Baixa, para a Marginal, mas sim o planalto do aeroporto, por exemplo, que é sintomático. Um dos exercícios que vocês podem fazer muito, muito engraçado é pegar numa planta Google e pura e simplesmente sobrepor o traçado das linhas de água e das linhas verdes que existem. Onde existe uma linha de água é perfeitamente identificada pela mancha de verde e se calhar também pela mancha de lixo aí encontrada. Portanto, obviamente que a cidade não é plana e é um capítulo muito mais interessante e profundo do que tentar resumir apenas nesta explicação. Portanto, não é só a topografia, mas o perfil da própria área construída e não construída. Eu relembro aqui, por exemplo, a unidade habitacional de Marseille, de Corbusier, a introdução, vejam, por exemplo, a cidade de Praga, que é um exemplo que eu vos dei sobre a ocupação do interior dos quarteirões. Portanto, a relação que temos entre o espaço público e o espaço privado e que muitas vezes não tem a ver só com a topografia. Tem a ver, vejam o Prenda é dos exercícios mais simples e mais complicados, mais simples porque é perfeitamente identificado. A própria pendente, existe um ligeiro planalto onde estão aquelas construções de habitações de Reixão e 6, Reixão e 8, e depois tem uma pendente. Mas há sítios onde essa pendente ainda tem a entrega à samba relativamente acessível, e há outros em que, por simplesmente, pela diferença de cota, não há possibilidade de ligação da cota alta à cota baixa. Portanto, significa que é muito importante a questão dos perfis. E aqui introduzi não só a questão topográfica, porque essa, obviamente, condiciona, por um lado, a análise do território, porque se a cidade, como eu disse anteriormente, são espaços construídos, não construídos e fluxos, significa que a caracterização da cidade são esses fluxos. Por onde é que as pessoas circulam? Como é que as pessoas entram nos quarteirões? Vejam precisamente na Samba e todas aquelas entradas perpendiculares de acesso ao interior dos bairros. Portanto, a topografia, não só, poderíamos falar até na importância da topografia, não no existente, mas como é que a cidade cresceu adaptando-se a essa mesma topografia. É uma coisa muito interessante. Bom, mas eu aqui introduzi outro tema. Obviamente que a topografia e os perfis do terreno ajudam-vos a implementar a nova rede viária, a corrigir os traçados, a ter atenção às pendentes das próprias vias de acesso, mas também muito importante, a própria visibilidade, a ventilação e arejamento dos quarteirões é muito importante. Imaginem o que é um prédio não ocupado, não pousado ao nível do resto do chão, mas sim uma unidade habitacional de Marseille com pilotis e com uma transparência, uma permeabilidade para o interior do quarteirão. Portanto, imaginem o que é rua, passeio, ocupação já do próprio lote, mas onde se antevê, onde se consegue adivinhar o interior do quarteirão, passando claramente a uma situação, muitas vezes, de não de espaço privado, nem sequer semi-privado, mas sim semi-público. E vocês têm isso, por exemplo, junto ao Alvalade, por exemplo, naquelas avenidas fantásticas com aqueles prédios que não têm ocupação ao nível do resto do chão, mas têm também muitas situações na própria Samba, onde acredito que um novo redesenho da frente construída para a Samba, com essa tal permeabilidade, poderia ser uma das grandes soluções para a reestruturação urbana daquela área. Introduzo aqui outro tema também, que me perguntam, que é a questão das cotas de soleiras e as cotas de entrega ao domínio público. Pois, isto é uma questão muito importante. Eu conto-vos a história, já vos contei histórias pessoais, que aqui não penso ser oportuno repeti-las, de pessoas que tinham o seu lote, tinham a sua casa e que viviam numa área onde
a estrada não era asfaltada, era uma estrada em terra, e de repente criam as tais infraestruturas e as tais vias, e hoje essa pessoa tem uma estrada de asfalto à porta de casa, com uma agravante é que essa estrada de asfalto está numa cota superior à própria cota da casa. Significa que quando chove, já sabemos que essa pessoa não pode ir trabalhar, porque tem de colocar o frigorífico e os bens todos em cima da mesa, porque a casa fica inundada. Portanto, é muito importante termos atenção à realidade de Luanda, em que a quantidade, a precipitação que existe, o facto de ter essa rua asfaltada, que são autênticos rios, aumentam até a velocidade da água e do escoamento e que evade o interior de milhares de casas. Portanto, a questão da cota de soleira é muito importante. Cota de soleira é a cota de entrada de casa. Não significa que seja a cota do lote. Ora, uma das situações muito importantes é vocês fazerem um perfil de entrega ao domínio público. Ou seja, perceberem claramente onde é que é a cota do asfalto, do estacionamento, do passeio e depois, ou com uma pendente ou com uma diferença qualquer rampeada, colocar, por exemplo, uma cota de soleira mais elevada do que o espaço público. Isso resolve logo uma situação. E, portanto, é muito importante perceber o que é a cota de soleira e também esta cota de entrega ao domínio público. E a intervenção começa precisamente nesses tais perfis. Para além de que a própria adaptação da arquitetura ao longo do território cria uma dinâmica muito importante e essa dinâmica muitas vezes é importante refletir ao nível do perfil para ventilar, para permitir, e não me venham com a regra dos 45 graus, com essa regra estúpida que não existe, e com a particularidade de deixar o sol entrar dentro de casas com a devida proteção, com as varandas e com essa relação de não ter o vizinho a 5 metros, vejam nos mirantes, aqueles edifícios estúpidos onde salta-se de uma varanda para a outra pela proximidade dos prédios. E termino referindo neste capítulo a questão dos perfis. Claro que ninguém desenha arquitetura só em planta e toda a intenção, todo o desenho deve ser sempre acompanhado em planta e imediatamente um perfil. Inclusive uma rua, quando abrem uma rua e definem o perfil da rua, duas faixas de rodagem, estacionamento, passeio, façam logo a adaptação desse perfil ao território. Porque muitas vezes vocês estão a criar numa situação dependente, abrem a rua e esquecem-se que há aqui uma necessidade de aterro, de correção de cotas, aterro ou escavação ou outra forma de adaptar a arquitetura ao território.